com um homem que sabe tudo e um pouco mais, e muito simpático, e a audiência comprou as análises de... Ela une todas. Jorge Versículo. Jorginho Versículo. Jorginho Testículo. Jorginho Testículo da Jovem Pan. Ele faz shows, pocket shows. Canta com segredo. Dia 26 na Dirce. Ele vai estar lá. Alan Gani, um violão. Alan Gani, um violão. Vai ser maravilhoso. Alan, desculpa a brincadeira, mas pra dar aquela soltada na virilha. Muito bom, que legal, bom. Cara. E o Alan, ele é um grande imitador. Ele tem uma imitação do Fábio Rabin, né? Que vocês teve na Copa, né? Foda, mano. Eu tava na piscina do Hebraica. Eu achei que eu tava no SeaWorld. Mano, é muito bom. Veio 3 orcas em cima de mim. Muito bom. Uma salva de palmas para o nosso Economista imitador. Economista imitador e faz análises brilhantes. Economia com vozinha. Como a gente vai falar agora do ranking de competitividade. Competitividade. Competitividade dos Estados Unidos. Dos estados, na verdade. Só dos estados. Dos estados. Então vamos de novo. Vamos lá. Ranking de competitividade. Sim. Acho que é a cadeira do Bruce Willis que faz dos isso com as estados. pessoas. Pois é. Há um cálculo, né, feito por uma instituição do ranking de competitividade dos estados. Então eles levam em conta infraestrutura, responsabilidade social, ambiental e fiscal, eficiência do estado, capital humano, etc. Uma série, né, de indicadores. E aí junta tudo e calcula lá quem está melhor. Muito baseado nesse ranking de competitividade dos países, né? Tem um global lá feito por uma instituição em Davos. Muito bem. O que chama atenção, Zuzu, é que os estados do Sul e do Sudeste e também do Centro-Oeste, eles estão melhores posicionados em relação ao Norte e o Nordeste. E aí, no meu entendimento, né, tem uma explicação que é clara aí. Por quê? Porque justamente são os estados onde tem mais capitalismo, mais economia de mercado e estão ligados ao agronegócio. Então a população do Norte e do Nordeste acaba sendo vítima das políticas, dos políticos, de oligarcas que estão aí há muito tempo, de um estado inchado, porque o dinheiro chega, mas não chega para a população. Chega na mão desses oligarcas que ficam cada vez mais ricos e poderosos e a população acaba sofrendo. Porque lá, evidentemente, que tem uma população que é muito talentosa. Tanto é, você pega o pessoal lá do Ceará, eles são considerados o judeu do Nordeste. Quando eles saem, eles dão certo. Não é desculpa corrigi-lo, é de Recife, né? Na verdade, que os judeus de Recife fizeram Nova York. Ah, é de Recife? Exato. Ah, tá. Mas usam essa expressão também para o pessoal do Ceará. Então, assim, quando eles vêm para cá, eles acabam se dando super bem. Mas por quê? Porque aqui o Estado atrapalha menos. E lá o Estado acaba atrapalhando. Então, o que falta para essas regiões não é mais Estado, não é mais poder público. É o contrário. Certo. É menos Estado, mais capitalismo, mais economia de mercado. É isso que precisa. Boa análise. Boa. Porque, na verdade, está com a pessoa e não com o político. Exatamente. E aí reduz a pobreza, né? Porque tem essa ideia que mais capitalismo aumenta a desigualdade. Bobagem isso daí. A máquina de reduzir pobreza no mundo se chama capitalismo. É isso que gera emprego e tira as pessoas da pobreza. Não tem dinheiro de direita nem dinheiro de esquerda. Exatamente. É deixar o povo trabalhar. É isso aí. Muito boa. Boa. Que mais? Que mais temos? Aprovação do arcabouço, Sim. né? Já falamos, mas ele é preocupante. Não, falamos, mas você... Vamos falar de novo, né? Lógico. Ele é preocupante porque ele é focado na arrecadação e ele tem uma regra que tem uma banda ali. Então vamos supor que o gasto do governo, né, ele tem que aumentar até 70% da arrecadação. Agora vamos imaginar que esse aumento tenha sido menor do que a inflação. Aí a regra te obriga a gastar inflação mais 0,6. Enquanto a regra anterior era até a inflação. Então essa regra, que é inflação mais 0,6, ela é convidativa para
gastar mais, porque você já está gastando mais do que a inflação. E a gente sabe que uma forma dos governos se financiarem é deixar a inflação correr solta. Por isso que até tem essa ideia de Banco Central diminui a taxa de juros, mesmo que não seja condizente com a realidade inflacionária. Por quê? Porque se os preços sobem, tem mais inflação, a população paga o pato, né? Ela é penalizada. Só que se o preço está mais alto, aumenta a arrecadação do governo. Certo. Então, a inflação ela é considerada um imposto, o imposto inflacionário. Você não viu, mas é o imposto mais perverso que tem. Mas você transferiu dinheiro para o governo. Fora que a gente já falou que falta transparência. O jeito que fez. De novo, teve um encontrinho. Tudo na calada. Não teve um tudo encontro. Na calada. Teve um encontro, né? Teve. Né? Então, assim, o que é muito triste, que é uma pauta essencial para o país, mas ela foi utilizada também como barganha política nesse jogo entre o Centrão e o governo federal. Nada de diferente. E é uma regra muito frouxa. Veja, a outra regra que era muito boa, ela foi quebrada algumas vezes, sendo uma regra boa. Você imagina agora, Zuzu, uma regra que é frouxa. E no Brasil a gente... Quando é frouxo, amigo? Meu amigo. O Brasil é muito frouxo. E o problema é o seguinte, com essa regra frouxa, vai gastar mais. Gastando mais, o Estado se endivida mais. Se endivida mais, sobe a taxa de juros. Subiu a taxa de juros, penaliza onde? Atividade econômica, com menos emprego e com menos renda. Enquanto a gente não resolver o problema fiscal, a gente vai correr atrás do próprio rabo. Tá certo. Que a última... É engraçado, cara, que a gente repete praticamente as mesmas notícias, né? A gente tá falando de arcabouço aí. É o mesmo filme sempre. É o mesmo filme, sempre. com o final que você já sabe que é horroroso. Mesma coisa. Só que você tem que assistir o mesmo filme 20 vezes. Sessão da Você tarde. já sabe que é ruim, você fala, cara, eu não quero ver isso daí. Mas você vai ter que assistir. É o mesmo cara que é crucificado sempre no final do filme. Você já sabe o final e não vai dar horroroso. certo. E o Putin? E o Putin? Pois é, o Putin deu uma... Morgado vai deitar ali na porrada. Foi o seguinte, Eu não, tô a quieto. desdolarização do mundo é inevitável. Por que isso daí? Por cá. Quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos, evidentemente, não poderia atacar a Rússia diretamente, senão significava o fim da humanidade, né? Seria uma guerra nuclear. O que os Estados Unidos fez? Ele usou o dólar como uma arma de guerra. Né? Sancionou, tem lá o SWIFT, que é uma espécie de PIX internacional de dólar, e tirou a Rússia. Fechou a porta. Então a Rússia não conseguia fazer mais nenhuma transação em dólar, nem comprar, nem vender e nada. E aí? Aí tem um ator geopolítico muito forte chamado China. Xi. E a China falou: vem cá, eu continuo fazendo comércio com você. Manteve a porta aberta. A Rússia não quebrou. Pelo contrário, a Rússia esse ano está até relativamente bem economicamente. Então os Estados Unidos usou um míssil econômico, só que não deu certo, acabou dando um tiro no pé. Por que deu um tiro no pé? Porque os outros países do mundo olharam para os Estados Unidos e falaram: opa, se um dia eu tiver problema com os Estados Unidos poderá me retaliar. Lógico. Certo? Exato. Tirando SWIFT. Falaram, abriram o caminho, abriram a porteira. Quer saber? Eu não quero ficar também tão dependente do dólar. E aí, vários países começaram a diversificar as suas reservas. É lógico que o dólar ainda é o principal, mas aumentou, por exemplo, procura por yuan, que é a moeda chinesa, por ouro. Então agora tem essa corrida para diversificar além do dólar. Você que é bom de economia e de história, o dólar ele foi usado no barril do petróleo, né? A primeira vez que o dólar daí ele falou, pô, aí que você começou a negociar o barril do petróleo através do dólar e virou uma moeda mundial. Mundial, perfeito. Acabou com Bretton Woods, né? Que era aquele padrão ouro. Entra o dólar e isso dá um poder muito grande para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele consegue financiar o seu gasto emitindo dólar. Ele emite. Exato. Gera uma inflação mundial, né, nos Estados Unidos e no mundo, mas ele consegue financiar a sua dívida dessa maneira. Qual que é o problema? Qual é? Se acabar
com esse poder que os Estados Unidos têm da emissão do dólar, acabou uma grande parte aí da força dos Estados Unidos. É isso aí, bichão. Olha como que tudo se interliga, né? Tudo se interliga, mas o que você falou foi uma bela análise, porque na guerra a gente falou, pô, a Rússia agora, essas sanções, lembra? Lembro. Né? Agora vai fechar. Lembra o McDonald's da Rússia fechando, tinha o gordão lá preso? E a Rússia, ela tá acostumada a viver à margem do sistema. Então, além disso, e a porta aberta de comércio com China, com Índia, enfim. Mas é uma defesa do Lula, inclusive, né? É uma defesa do Lula. De não ter o monopólio da moeda. Ele quer ter a moeda daqui da América do Sul. Só que aí que tá. O Lula, até no diagnóstico de tentar diversificar, não tá totalmente errado. Mas o problema é como operacionalizar isso. Você vai o quê? Com a moeda argentina, com o real? Não dá, né? A gente não tem muito o que jogar. Esse substituto em relação ao dólar, né? E o Drex? Pois é, o Drex, que é o real... Né? Você sabe que o Star Wars também. Você citou agora a comunidade judaica, Drex em Opa, tem um probleminha aqui. Em Yiddish, que é um dialeto que mistura alemão, inglês. Na Segunda Guerra se falava o Yiddish. Sim. Drex significa totô. Totô. Mentira. É verdade. Isso. Totó? Drex. Totô mesmo. Drek. Fala Drek. E Pix. É pipi. Fazer um pipi e Drex é totô. Olha só. Uma curiosidade. Um Drex? É um totô? É bom? Tem relação. Tem relação? Nada mais é que o real. O real é um totô? É um pouco. Então, é o totô, só que é o totô, aí o Drex, ele é um real virtual agora. Então, qual que é a ideia? Hoje, quando você tem lá R$100 no banco, né? É o dinheiro físico. Mas como assim? Ela, não, tanto é que quando você saca fisicamente, ele só tá no banco. A ideia é que no futuro você terá R$100 mais R$40 vai ser o físico e 60 é esse virtual, que é a ideia da tecnologia blockchain que está por trás, né? Tokenizado, enfim. E aí você vai falar, qual que é a vantagem disso? Por exemplo, você consegue comprar um apartamento ou um carro, né? Alto valor, simplesmente com uma transação bancária instantânea. Hoje você tem que falar com o gerente, liberar, etc. Então, dá um dinamismo maior nas transações financeiras. Como o Pix, que revolucionou. Como é o Pix. Exato. E você, olha que loucura, você vai poder fazer um Drex usando o Pix. Maravilhoso. Bom, muito bom. Eu sempre falo que quem um dos caras que fizeram o Pix aqui no Brasil chama Carlos Neto, que é de uma empresa que chama Matera, e coincidentemente meu irmão trabalha lá. E sempre que eu falo, ele fica feliz. Um abraço pro Carlos Neto, junto com o Bolsonaro, depois que aprovou. Um abraço pro então, seu irmão fortíssimo também. abraço pro Cláudio Zuckerman, que tem o Pix. Um abraço pro seu irmão, que ao contrário de você, trabalha. Ora, pra que de graça? O Larisso tá impossível. O Larisso Manuel. Ô Larisso, se você trabalhar, você saberia que a nave pousou já hoje. Foi 9 horas da manhã. Você deu uma informação errada, então? Tá vendo? Mas você podia checar, tá né? Lembrando ele agora. Ele não Eu tô faz. te defendendo, sou Não, sem você que sobrancelha. fez a baleia. Ah, foi você que escreveu? Então Foi trabalha. ele que colocou, ele tem que chegar. Então calma aí. Vamos colocar a informação correta. O Baleia News agora. Baleia News. A partir de amanhã é Baleia News. Amanhã Baleia News vai fazer a pauta. O que aconteceu? Não, já pousou o negócio da lua da China lá. Tem imagem. É que agora a culpa é sua. O Sacani. O Sacani tá impossível. Sacani. Gordão foguete. O Sacani é a lua. A lua. O Sacani entende do planeta. A lua que o foguete pousou lá. Ai, tá certo. Dedê, podemos agora... Olha o Sacani, corta a postagem. Olha lá o Sacani. Tá fazendo academia lá, o Sacani. Já emagreceu. Boa, Sacani. Vamos lá, um abraço pro Sacani, Sérgio Sacani. E agora a gente vai...